Olá pessoal, aqui Douglas Liandi, psicanalista. Hoje vamos falar sobre um assunto que de certa forma aparece na clínica com criança, que é o fato da criança já tendo atravessado aquele período em que ela urinava na roupa, urinava na cama, ela volta a fazer isso. E muitos pais, muitos cuidadores acabam se preocupando e achando que ali tem algum tipo de problema, até mesmo fisiológico, quando na verdade são conflitos emocionais, provavelmente que aquela criança está enfrentando e ela não consegue lidar com aquilo de alguma maneira. Ali é uma forma dela externalizar um pedido de atenção e até mesmo um pedido de ajuda. Nós chamamos de enurese secundária porque justamente essa criança ela já passou por esse período, por essa fase. Mas o fato dela voltar a urinar na roupa ou urinar enquanto dorme pode indicar que essa criança está enfrentando algum tipo de conflito emocional, algum sentimento que ela não está conseguindo trabalhar sozinha e de alguma forma também ela não consegue traduzir em palavras aquilo. Então, simbolicamente, aquela regressão, regredir aquela fase é um sinal importante. E um dos conflitos que ela pode estar enfrentando é o conflito emocional, no sentido dela estar tendo ali uma mudança no ambiente, geralmente familiar, e é muito comum isso acontecer em casos de divórcio, por exemplo, ou com a chegada de um irmão, que são mudanças no ambiente familiar em que a criança ela se sente ali de alguma maneira deslocada, e a forma dela pedir ali, olha para mim, me dê atenção, eu não estou conseguindo lidar bem com aquilo que eu estou sentindo, é voltar a uma fase em que ela tinha essa atenção, ok? Outro tipo de mudança que também é muito comum são as mudanças sociais, e elas estão relacionadas, por exemplo, quando essa criança ela inicia o seu percurso escolar, e uma mudança significativa, porque no primeiro momento ela tinha ali toda a sua rotina estabelecida na convivência com o pai ou com a mãe ou com um dos genitores, em casa, tendo a sua rotina totalmente ali delimitada. Agora essa criança ela está num ambiente que é diferente, com pessoas diferentes, estabelecendo ali relacionamentos diferentes, ok? Então essa mudança, seja no ambiente familiar ou no contexto social, pode gerar insegurança para essa criança. Pode submeter essa criança a um nível de estresse absurdo. E o incrível é que muitas pessoas não conseguem entender a dimensão do estresse infantil, por exemplo, pensando, uma criança ela não tem um boleto para pagar, ela não tem contas para pagar, ela não tem a demanda de uma vida de um adulto. Porém, uma criança ela pode estar sob estresse fortíssimo, e a forma que ela tem de lidar com isso são esses comportamentos que fogem do habitual, né? E geralmente voltando a uma fase do seu desenvolvimento psicossexual que ela já atravessou, e de alguma maneira ela está dizendo ali, olha, eu não estou conseguindo lidar bem com isso, eu não consigo trabalhar essa questão, e sozinha ela não vai conseguir. E muitos pais também não conseguem traduzir aquilo como uma forma, um pedido de ajuda, um pedido até mesmo de socorro. Uma segunda forma que eu veria essa situação, é claro, cada situação tem ali o seu porquê, o seu contexto, mas a grosso modo, de maneira muito generalizada, aquilo também é o pedido de atenção. Por quê? Essa criança, quando ela estava passando justamente pela fase, dentro do seu período, digamos, natural, em que ela demandava a atenção de um cuidador para colocar uma fralda, para trocar uma fralda quando ela estava suja, aquilo era mais do que um cuidado com a sua higiene. Aquilo para a criança é traduzido como estão me dando atenção. Então a forma que essa criança, depois de já ter atravessado essa fase, ela pode enxergar uma possibilidade de inconscientemente ter aquilo de volta, é regredindo justamente aquela fase. Mas não faz sentido, óbvio, você chegar para uma criança e falar, peraí, ao invés de te dar atenção, eu vou brigar com você. Ao invés de te dar atenção, eu vou te punir, porque você não tem mais idade para isso. E muitos pais ou muitos cuidadores olham para aquilo como se fosse preguiça da criança, né, de ir até o banheiro, ou de
acordar ou pedir para ir ao banheiro quando acorda durante a noite. Muitos pais acreditam até que aquilo seja um comportamento de birra, que a criança está desafiando. E de certa forma, quando Freud ele fala sobre, digamos, a fase anal, que é justamente aquele período do nosso desenvolvimento psicossexual, quando a gente começa a aprender a ter controle sobre as nossas funções corporais, aquilo de certa forma está relacionado com poder, com controle, com, digamos assim, agressividade. Inconscientemente voltar a essa fase, voltar a esse período do nosso desenvolvimento, regredir, que seria a palavra melhor usada aqui, de certa forma também está trabalhando com questões mais delicadas do tipo culpa, do tipo controle, poder e agressividade. Então seria uma bela oportunidade de ver com essa criança, num contexto clínico, o que está acontecendo. Que tipo de culpa ela está sentindo, certo? Até mesmo culpa de sentir raiva dos seus próprios pais. Porque, vamos supor, se é numa mudança de contexto familiar, como eu pontuei ao início, essa criança ela pode sentir raiva. Peraí, eu não queria que os meus pais se separassem. Não pediram a minha opinião, não perguntaram para mim se eu queria que essa família ela se diluísse. Então a forma que essa criança tem de externalizar a sua raiva, a sua agressividade, muitas vezes pode estar escondida através desse comportamento de voltar a urinar na cama, de voltar a urinar na roupa, que é uma forma dela dizer, peraí, eu não gostei disso. Mas ela não consegue trabalhar isso através de um diálogo, obviamente, ela não consegue elaborar um discurso inteligível do ponto de vista de um adulto, mas ela pode dizer, eu estou com raiva. E somada a essa necessidade de atenção, ela pode justamente durante a noite, enquanto dorme, ou mesmo acordada, ela pode urinar na roupa e muitos adultos vão perguntar, mas peraí, você não sentia que a vontade de ir no banheiro? Essa criança talvez vai dizer até que sim, ou vai dizer que não. Mas a grande questão por trás desse comportamento eu estou desconfortável com alguma coisa que está para além da minha capacidade de lidar com aquilo. E o adulto, o pai, a mãe, um cuidador, ou mesmo um professor, um educador, precisa de alguma forma enxergar nessa atitude, nesse comportamento, algum tipo de pedido de socorro. Não é atenção do ponto de vista, essa criança ela é mimada, ela precisa de algum tipo de holofote ali, de atenção demasiada. Mas por trás desses comportamentos, outro, por exemplo, que me faz pensar aqui, a chegada de um irmão, certo? Dentro do contexto do casamento ou quando os pais são separados. E essa criança ela lida com a ideia agora, ela tem que lidar com a ideia agora que ela não é mais a única, que ela não está mais sozinha, que ela não é mais a queridinha da mamãe ou a queridinha do papai, que agora ela tem que dividir esse lugar tão caro para ela com um novo irmão, com uma nova irmã que está a caminho ou que já chegou. Então ela não consegue também trabalhar aquilo de uma outra forma, porque de repente, até mesmo quando essa criança, vamos supor, ela percebe ali, peraí, meu irmãozinho, a minha irmãzinha tá tendo atenção, tá tendo ali sempre a hora da troca, e mimam, e dão atenção, e dão afago, e colocam no braço, e brincam. De alguma forma aquilo pode despertar nessa criança o desejo de ter aquilo de volta. E de que maneira ela vai ter isso de volta, se não regredindo a uma fase anterior do seu desenvolvimento? Portanto, eu vejo que uma vez que isso é recorrente, descartada, vamos deixar bem pontuada essa questão aqui, descartada problemas nas suas funções fisiológicas e biológicas, descartando aqui qualquer tipo de problema congênito, se a criança ela vinha seguindo de uma maneira natural o seu percurso, o seu desenvolvimento, e ela começa a apresentar esse tipo de comportamento, é um alerta que fica aqui para os pais procurar um profissional, ok?
profissional de saúde mental, um psicólogo, um psicanalista, para tentar entender a origem desse conflito emocional que essa criança está passando. Outro aspecto, como falado também, é do ponto de vista das mudanças sociais. Por exemplo, o início da sua fase escolar, do seu período de escola. Essa criança, além do ambiente totalmente reconfigurado, as suas relações também, pautadas agora na convivência com pessoas alheias àquilo que para ela era comum e era normal, por exemplo, coleguinhas, professores, o ambiente em si. Isso para não falar se ela está, de repente, ali mostrando algum sinal de que está sofrendo algum tipo de agressão na escola, algum tipo de bullying que ela está enfrentando e ela não consegue lidar com aquilo. Então a forma como ela lida com aquela questão, ela lida com aquele sofrimento, com aquela angústia, é justamente regredindo. Então, se eu pudesse eleger agora uma palavra para a gente prestar mais atenção dentro desse comportamento de uma criança, é regressão. O porquê que ela está regredindo? O que ela está querendo dizer com aquela regressão? Então, é importante a gente parar de achar simplesmente que aquela criança ela está fazendo aquilo porque ela quer, porque ela está tendo um comportamento hostil, porque ela está querendo chamar a atenção, ou porque simplesmente é uma questão de preguiça, quando na verdade não validar esse pedido da criança é intensificar na cabeça dessa criança a ideia de que ela não é importante e os seus conflitos não são levados em consideração do ponto de vista, olha, é importante para mim, pai, é importante para mim, mãe, é importante para mim, cuidador ou cuidadora, aquilo que você está enfrentando. Se a criança ela cresce num ambiente onde os seus conflitos não são validados, muito provavelmente ela irá desenvolver questões que lá na frente vão demandar muito mais cuidado e atenção, uma preocupação muito maior com o seu futuro, o seu desenvolvimento, porque nessa fase que agora ela está aprendendo a lidar com o seu momento de estresse, o seu momento de conflito, o seu momento de angústia, ela não está conseguindo ali obter um amparo, uma espécie de socorro imediato. Muito provavelmente essa criança ela vai aludir a essa experiência, ela vai somar a essa experiência muito desse desconforto e que provavelmente ela vai levar durante a vida, né? Como infelizmente no passado era muito comum os pais, por falta de instrução ou por falta até mesmo de um acompanhamento, acabavam vendo nesse tipo de comportamento infantil tudo menos que aquela criança estava dizendo: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém pare e ao invés de brigar porque a cama está molhada, porque a roupa está suja, molhada, pergunte para mim, tente entender o que eu estou passando, o que eu estou atravessando, por que eu estou fazendo isso. Então, eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ajudar aqueles que de alguma maneira estão enfrentando uma situação parecida. Se de repente essa criança está ali sendo comentada pelo discurso de um pai, de uma mãe, encaminhe esse vídeo, né? Vamos tentar de alguma maneira compartilhar conhecimento, compartilhar informação, porque a informação nunca é demais, né? Por trás ali de um sofrimento pode ter uma criança incapaz de repente até pedir ajuda, mas nós podemos de alguma maneira fazer esse elo, né? Reforçar esse elo e, enfim, contribuir de alguma forma através daquilo que a psicanálise ela tem a nos ajudar, ok? Fico por aqui então. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, curta, né? Não é que esse vídeo vai ficar melhor porque você colocou um coraçãozinho, mas isso é um sinal de que a gente está no caminho aí que pode ser melhorado, ok? Então agradeço aí a sua atenção, você que ficou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.